Fala pessoal, hoje nós vamos começar a falar sobre jornada de trabalho. Primeiro eu vou falar sobre o conceito. Pessoal, jornada de trabalho é o tempo que o empregado fica à disposição do empregador para aquela função a qual ele foi contratado. Ou seja, no contrato de trabalho, o empregador vai escolher qual a melhor forma de trabalho para que aquele negócio para o qual ele foi contratado seja rentável. Certo? Então, nós vamos falar primeiro sobre a fundamentação legal que existe hoje no Brasil, que regula as jornadas de trabalho. Pessoal, está no artigo 7º, inciso 12 da Constituição Federal, que fala o seguinte: a jornada de trabalho será de 8 horas por dia e 44 semanais, salvo se for negociado por acordo ou convenção coletiva. Ok? E temos também o artigo 58 da CLT que fala a mesma coisa, ou seja, essa jornada de trabalho não pode ultrapassar 8 horas por dia ou 44 horas semanais. Mas o que acontece? Se essa jornada for ultrapassada, o empregador tem duas opções: ou ele paga essa hora como hora extra, ou ele compensa na semana seguinte, ou no mês seguinte, ou no decorrer do ano. Vai depender se tem convenção ou acordo coletivo sobre a jornada, ok? Pessoal, vamos falar aqui sobre um horário comercial que é muito comum no Brasil. Um empregado que trabalha das 8 às 17 horas, com uma hora de intervalo de segunda a sexta. E no sábado, das 8 às 12 horas. Se a gente for somar essas horas trabalhadas, ao final da semana ele tem 44 horas semanais. Ou seja, esse empregado ele não teria direito às horas extras, ok? Sobre a reforma trabalhista, pessoal, o que muda com a nova reforma trabalhista? Inicialmente eu quero deixar claro aqui o início da jornada, o que conta como o início da jornada de trabalho. No artigo 4º, parágrafo 2º, nós temos aqui que não serão computadas como hora extra. Primeiramente eu queria deixar claro que aqueles minutos de 5 até 10 que existia na nova regra atual, eles ainda estão mantidos, ou seja, se o empregado atrasar de 5 a 10 minutos, esses minutos não serão computados como atraso e nem como hora extra. Mas aqui agora nós temos uma situação diferente. A nova reforma trabalhista ela deixou claro que não serão computadas como hora extra. Pessoal, práticas religiosas. Então, aqueles empregados que têm alguma religião, que queiram ali fazer uma oração, fazer uma reza antes da jornada de trabalho, ou até mesmo depois, se ele quiser fazer isso, ele tem que registrar a jornada, o término ou o início, antes de praticar qualquer ato religioso. Da mesma forma, um descanso. Não faz sentido ele chegar ao trabalho, descansar um pouco, registrar esse início da jornada ou até mesmo depois, ou seja, ele teria que registrar a jornada para depois descansar. Temos outras opções, a questão do lazer, aquele empregado que fica estudando após a jornada para depois registrar o ponto, uma questão de higiene pessoal, que ele queira ali tomar um banho para depois registrar o ponto. Alimentação, que ele, talvez por um horário de pique naquele momento, ele queira fazer uma alimentação para depois registrar. Temos a questão também de relacionamento, alguma reunião, algum aniversário. Isso tudo, pessoal, é comum nos ambientes de trabalho e nós não podemos deixar mais isso como um período de jornada de trabalho, ok? E o mais importante aqui é a questão da troca de uniforme, pessoal. Se essa troca de uniforme for obrigatória, aí sim nós temos uma exceção que, se for obrigatório, esse período entrará na jornada de trabalho. Mas se não for obrigatório, se o empregado já vem com o uniforme de casa, aí sim esse período não entraria na jornada de trabalho, ok? Eu vou preencher um outro quadro e nós iremos continuar debatendo esse assunto. Pessoal, vamos dar continuidade ao assunto jornada de trabalho e falar um pouco sobre horas in itinere, que é o tempo despendido pelo empregado até o posto de trabalho e o retorno para a sua residência.
Primeiro eu vou falar sobre a maioria dos empregados que, por trabalhar em capitais ou regiões que têm transporte público fornecido pelo município ou por empresas privadas, eles conseguem ir até o trabalho com esse transporte público. Tem também as situações que a pessoa vai de moto, vai de motocicleta, vai de veículo automotor, e nós temos que entender que esse tempo despendido por esses empregados, ele não computa na jornada de trabalho, ou seja, ele não inicia a sua jornada de trabalho quando ele sai de casa, e sim quando ele chega ao seu posto de trabalho, ok? Mas nós temos algumas exceções a essa regra. Olha aqui as exceções, pessoal. Local de difícil acesso ou não servido por transporte público. O empregador fornece a condução. Então, nós temos esses locais que, por não existir transporte público, o empregador tem que conseguir alguma forma para que esses empregados consigam chegar ao posto de trabalho. E quando nós nos deparamos com essa situação, a CLT fala que nesses casos específicos, a jornada conta a partir do momento que ele entra nesse transporte, ou seja, ali seria o início da jornada de trabalho desse empregado. E aquele respeito à jornada de 8 horas diárias e 44 semanais, elas teriam que ser respeitadas, ok? Nós também temos a fundamentação legal que fala sobre esse assunto, que é o artigo 58, parágrafo 2º, e após muitas discussões na Justiça, nós chegamos a um entendimento pacífico hoje que está na súmula 90 do TST, que ela também traz duas exceções às horas in itinere, que são a incompatibilidade total ou parcial no transporte público, que são aqueles casos que, em regra, as empresas que, por funcionar à noite e ter alguns funcionários que saem, por exemplo, meia-noite do trabalho, o transporte público não é mais fornecido, seja pelas empresas privadas ou pelo município. E isso acaba gerando um prejuízo a esse empregado, que fica sem um meio de transporte para voltar para casa. Então, quando existe essa incompatibilidade também, e a empresa fornece essa condução para ele voltar para sua casa, essa jornada de trabalho também entra na jornada do empregado, ok? Agora nós temos a nova reforma, que entrará em vigor dia 11 de novembro, que trata o seguinte, que a partir do momento da publicação não existirá mais horas in itinere. O que isso significa? Que mesmo que o empregado não tenha transporte público e mesmo que o empregador forneça esse transporte, esse período de deslocamento até o posto de trabalho não entrará mais na jornada. Ou seja, nós estamos aí diante de um prejuízo muito grande para o empregado e uma vantagem muito grande para a empresa, porque de fato ela só vai pagar pelas horas que esse empregado realmente estiver trabalhando, ok? Obrigado, nós ainda iremos continuar tratando sobre o assunto de jornada de trabalho.